Já estamos de volta com o Band Mulher e agora nós vamos falar sobre comunicação. Muitas pessoas suam, tremem ou gaguejam ou até mesmo travam ao falar em público, não é mesmo? Todas essas reações têm um nome desconhecido por muitos, que é a glossofobia. E uma pesquisa realizada pelo jornal britânico Sunday Times em 2015 revelou que 41% dos entrevistados têm mais medo de se expor publicamente do que ter, por exemplo, problemas financeiros ou alguma doença ou até a morte. Você sabia disso? Hoje nós vamos falar agora com a jornalista e especialista em comunicação pessoal, Áurea Regina de Sá, sobre essas causas do medo de se expor e como recuperar essa autoconfiança necessária, né, para a nossa comunicação. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Débora. É um prazer estar aqui. Prazer, boa tarde. Doutora, explica pra gente, o medo realmente de falar em público pode ser uma ausência aí de um autoconhecimento da própria pessoa? Eu aposto que sim. Eu conduzo meus atendimentos, meus treinamentos nessa linha, no desenvolvimento da comunicação a partir do autoconhecimento. Porque se comunicar bem não depende só de técnicas. Aliás, isso é muito vendido por aí, é amplamente divulgado. 5 técnicas para se comunicar bem. E, normalmente, a primeira técnica que é ensinada é pare de ser ansioso, como se isso fosse uma voz de comando para a pessoa, ao ouvir essa determinação, de repente ela para de ficar ansiosa. Não é assim que funciona. A gente precisa se voltar para nós mesmos e discutir as questões internas conosco para que a gente encontre os caminhos de saída dessa liberação desse sofrimento, porque ninguém merece sofrer para se expor. É algo que é criado e mantido pela pessoa e com isso ela acaba fugindo de situações, oportunidades sociais, profissionais e evita situações positivas que poderiam trazer resultados interessantes. Exatamente. Doutora, a pessoa que não consegue se expor é pela preocupação mesmo do julgamento de outras pessoas? Esse é um dos pontos mais fortes, Débora. As pessoas relatam muito isso, mas o que os outros vão pensar? Será que os outros vão me achar inteligente o suficiente? Interessante o suficiente, bonita o suficiente para estar aqui em situação de destaque falando para as pessoas? Isso é o que as pessoas mais dizem. E esse é como se fosse a síndrome da insuficiência. A pessoa acha que ela não tem o suficiente. Ela ainda tem que buscar aquilo que seria suficiente para ser aprovada e reconhecida pelo outro. E, na verdade, a gente nunca vai conseguir 100% desse volume de conteúdos. Eu nunca vou conseguir ser 100% inteligente, 100% interessante, porque nós todos estamos em construção, em desenvolvimento. E quanto mais nós fazemos, praticamos, melhor nós ficamos. Portanto, não tem aquele momento ideal em que eu posso me sentir suficientemente boa, inteligente, etc., para me expor em público. Eu preciso apenas me expor em público, não por mim, mas pelas pessoas. Porque quando a gente se comunica, a gente se doa. Comunicação é doação. O que você faz todos os dias na apresentação do seu programa é isso. Doando e compartilhando conhecimento, acesso à informação, para que as pessoas possam se beneficiar disso. Exato. E não precisa ser uma comunicadora profissional como a Débora. Todos nós nos comunicamos e podemos ser reconhecidos como comunicadores e, portanto, tudo que a gente fala é para o bem do outro, ou deveria ser, né? Claro que algumas palavras, alguns comportamentos são negativos e eles não acrescentam nenhum valor positivo. Mas quando a gente fala de comunicação, a gente sempre pensa em comunicação saudável, aquela que vai acrescentar algum valor positivo para o outro e para as relações. Exato. E Áurea, como que essas pessoas elas podem eliminar mesmo esse bloqueio? A partir desse roteiro de autoconhecimento, se conhecendo mesmo. Como é que a gente faz isso na prática? Se observando. O primeiro ponto é, se observe, aumente e amplie a sua autopercepção. É como se eu tivesse um espelho que eu pudesse carregar do meu lado o tempo inteiro, como se eu estivesse me olhando. Ou um alto-falante que pudesse reproduzir a minha voz e eu pudesse então ter o retorno da voz e me escutar. Na verdade, isso são só ilustrações, a gente não vai carregar esses equipamentos para onde vai. Mas a gente pode se perceber o tempo inteiro para notar as expressões corporais que faz quando se comunica com o outro, as palavras que diz, não só as palavras, o conteúdo da palavra, mas o tom de voz, a alternância de tom, a maneira como eu me expresso.
Eu posso também observar o meu comportamento, a forma como eu interajo com o outro. Se eu olho nos olhos, se eu presto realmente atenção no outro, se eu me importo com o outro e observar os meus comportamentos. Essa ampliação da autopercepção me dá todos os recursos para entender o que eu faço, o que é bom no que eu faço e o que eu posso fazer melhor. E assim eu vou ajustando a minha forma de me comunicar. O que eu preciso para me comunicar bem está em mim, não está lá fora. Sim, por isso sim. essa atenção exagerada no outro, ela é prejudicial. É importante que a gente possa se olhar também. E Áurea, você deu aí alguns exemplos e realmente são alguns exercícios que a gente pode fazer mesmo no dia a dia, não é mesmo? Sim, em todo momento. A gente se comunica o tempo inteiro, Sim. Né? Em todas as situações, em casa, na escola, no trabalho, na rua, com estranhos, com pessoas que a gente não conhece, mas esbarra no dia a dia. Por isso é importante aproveitar essas situações que eu chamo de laboratório, porque elas nos ensinam muito, para poder nos avaliar, não só em situações formais, como quando alguém tem uma apresentação em público para fazer, ou uma entrevista para a imprensa, como eu estou fazendo aqui, e depois vai assistir a gravação para se analisar e entender o que fez de bom, o que pode fazer melhor. Essas também são situações muito positivas. Exato. Mas a gente não pode contar só com essas situações. Podemos estudar todas as situações que nós vivemos todos os dias para entender o que nós estamos fazendo, como estamos nos comunicando. E quando a gente fala em comunicação, Débora, é sempre importante relacionar com relacionamento, né? Comunicação não é simplesmente falar em público sobre um palco diante das pessoas. Essa é uma das situações de comunicação. Mas a gente, quando se comunica, se relaciona. Sim. E se nós temos o compromisso e a responsabilidade com o resultado desse relacionamento, é importante que a gente se atente para a nossa comunicação. E Áurea, só para a gente finalizar, no mercado de trabalho, Áurea, é importante ter essa autoconfiança? Principalmente, muito, não é? Né? Muito importante, não só para quem trabalha oficialmente, com carteira assinada, mas para quem tem o seu próprio negócio. Qualquer situação, qualquer formato de trabalho exige muito da comunicação. A comunicação é aquilo que nós somos. Quanto mais nós podemos nos mostrar, nós conseguimos com mais facilidade a conexão com o outro. E, na verdade, a comunicação é isso, né? Não basta só falar bem. É importante se conectar, prender a atenção do outro. A atenção que é um recurso tão valioso e tão desejado por todos. Todos querem a nossa atenção o tempo inteiro. A propaganda, todas as pessoas. E é importante que a gente possa dar essa atenção também para as pessoas quando se comunica, se conectando com elas de verdade. Para isso, a gente precisa estar no agora, precisa estar consciente, presente e, portanto, se auto-percebendo para saber como fazer e como se comunicar. Exato. Áurea, eu tive uma aula aqui com você. Muitíssimo obrigada. Poxa, que delícia poder te receber aqui no Band de Mulher. Eu vou te esperar mais vezes aqui pra gente conversar mais, fazer um bate-papo bem gostoso, viu? Opa, convite aceito. Super agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer também. Obrigada. Super beijo pra você. Até mais. Até a próxima.